Acabou! Bem-vindas e bem-vindos ao canal Yorubaianidades. Eu sou Fevo Moyanum, professor de Língua, Literatura e Cultura Africana. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre língua e cultura iorubana. E vamos dar continuidade aos pronomes, que foi o vídeo da última videoaula. Então, pessoal, hoje, mais especificamente, eu gostaria de falar sobre o aspecto cultural que está por trás dos pronomes do caso reto em Iorubá. Quais são os aspectos sociais e culturais que estão por trás do uso dessas palavras em Iorubá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que dentro da cultura iorubana existe um respeito muito grande à pessoa mais velha. E aí, essa questão da idade vai ser algo muito importante, porque toda pessoa que é mais velha ou mais velho que a gente, o pronome, a forma de tratá-lo vai ser diferente. Não importa se a pessoa é 6 meses, 5 meses, 10 anos, 20 anos mais velho que a gente vai sempre tratá-la de uma forma respeitosa. Sendo assim, a gente não pode usar o pronome de segunda pessoa do singular para se referir a essas pessoas no momento em que a gente estiver conversando. Vou dar um exemplo. Quando a gente quer falar, a gente está conversando com o nosso pai ou a nossa mãe e a gente quer dizer: você é minha mãe, você é o meu pai. Possivelmente, já que vocês aprenderam os pronomes na última aula, vocês diriam: Iwoni baba mi, você é o meu pai. Iwoni yami, você é minha mãe. Mas não é dessa forma que a gente vai falar em Iorubá. Toda vez que a gente for se referir a uma pessoa mais velha em Iorubá, a gente vai usar a segunda pessoa do plural, se a gente estiver falando diretamente com a pessoa, diretamente com o pai, com a mãe, com o tio, a tia, a avó, um colega que é mais velho, uma prima que é mais velha. A gente sempre vai usar o pronome da segunda pessoa do plural. Sendo assim, quando a gente quer dizer para essas pessoas, no caso, né, dizer para essa pessoa: você é o meu mãe, você é minha mãe ou você é o meu pai, a gente vai usar a seguinte construção em Iorubá: Eini babami, Eini yami. Você é o meu pai, você é a minha mãe. A questão do uso desses pronomes do plural para se referir a uma pessoa que está no singular, além de envolver o aspecto do respeito que é construído dentro da sociedade, isso tem a ver também com o aspecto religioso, porque, como a gente sabe, a maioria das culturas africanas, elas vão se construir a partir do aspecto religioso, que vai dar nascimento, que vai dar vida aos aspectos sociais, aos aspectos políticos, toda a forma de organização dentro daquela comunidade. E não é diferente com a comunidade iorubana. Então, quando a gente usa um pronome do plural para falar com uma pessoa que aparentemente é singular, o que a gente está se referindo naquele momento, ou ao que, é todo o processo de ancestralidade que é construído, que é representado a partir daquela pessoa. A ancestralidade se referindo à força que tem, né, a partir de todos os antepassados daquela família, daquela pessoa, e também a força que aquela pessoa tem neste mundo físico, dentro do Aie. Porque, por exemplo, uma pessoa que está aqui há mais tempo do que eu, obviamente, ela conhece o mundo mais do que eu, sabe de mais coisas do que eu. Logo, eu devo respeito a esta pessoa, porque esta pessoa é quem vai me ensinar como experimentar o mundo. Percebam que este aspecto
ele nos faz lembrar muito bem da nossa cultura brasileira no que diz respeito a, a pedir a benção aos mais velhos, a ceder o lugar, a dar um tratamento diferenciado aos mais velhos. Isso daí é uma herança africana e que infelizmente a gente vem perdendo ao longo dos tempos. Mas não deixa de ser algo valioso e que, se a gente for olhar, por exemplo, dentro dos terreiros de candomblé, essa hierarquia do tempo, da ancestralidade, ela é reconfigurada no processo de iniciação. Então, o tempo da pessoa passa a ser contado a partir do momento que ela vira um Iaô, né? Que ela passa pelo processo ritual de iniciação. E logo, um Iaô mais novo deve respeito à Iaô mais velha e, consequentemente, as Iaôs que não são tão velhas assim devem respeito àquelas que são mais velhas e daí por diante. Então, voltando lá para a questão dos pronomes. Quando a gente está falando diretamente com a pessoa, o pai, a tia, a gente vai usar a segunda pessoa do plural, é in. Se a gente estiver falando do nosso pai, da nossa mãe, alguém que seja mais velho que a gente e digno de respeito, a gente não vai usar a terceira pessoa do singular, que é on. On ni babami. Ele é o meu pai. Não, a gente não pode usar a terceira pessoa do singular. A gente vai seguir a mesma regra que a gente viu anteriormente. A gente vai usar a terceira pessoa do plural. Awoni babami. Awoni yami. Ele é meu pai, ela é minha mãe. Justamente por conta dessa construção sociocultural que a gente percebeu aí, que eu falei e dividi um pouquinho para vocês. Esse aspecto da ancestralidade, ele envolve uma série de outros fatores que eu pretendo desenvolver um pouco mais a partir de outros vídeos. Mas por hoje a gente vai ficando aqui. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal, me ajude a levar a cultura negra, a cultura preta, para dentro dos lares, para dentro das salas de aula, para dentro da sua empresa, porque cabe a nós, pessoas pretas, reerguer este patrimônio tão importante que é a nossa cultura, que foi negada ao longo do tempo. Axé!